Aí existe associação, doutora Juliana, entre essas doenças autoimunes ou não? Elas são isoladas? Existe entre as doenças dentro da reumatologia ou da reumatologia com a neurologia também. Existe o que a gente chama de sobreposição, que é quando tem mais de uma doença. Vamos dar um exemplo aqui, lúpus e artrite reumatoide, ou lúpus e síndrome de Sjögren, né? Ou uma muito comum, que é a tiroidite de Hashimoto, que está presente em muitas doenças, que é uma doença autoimune, né? Hipotiroidismo autoimune, vamos dizer assim, ela está relacionada com, acho que a maioria, né, das doenças autoimunes, tanto dentro da reumatologia quanto também na neurologia. Mulher, a gente tem que pedir TSH, tireoide sim, o tempo faz todo, parte, né? Do rastreio, faz. O tempo todo. Aí sim, rastreio, não fã. E esse nome diferente, Sjögren, que doença é essa? A síndrome de Sjögren, ou síndrome seca, né? Síndrome SICA, que a gente chama, como o próprio nome fala, é uma síndrome reumatológica que acomete principalmente as glândulas salivares. Então, a pessoa sente a boca seca, ela não produz saliva. As glândulas também sudoríparas, a pessoa fica com a pele seca, né? Então a pessoa fica toda seca, vamos dizer assim. Os olhos também, então as glândulas lacrimais, normalmente a principal queixa é com relação aos olhos, que ficam secos, e aí isso pode evoluir até assim para úlceras, para ceratites, coisas mais graves. E aí às vezes a pessoa, como a Dani falou, procura primeiro o oftalmologista, muito comum por essa queixa, que o olho está muito seco, e aí começa a usar medicação, a pingar colírio, e aí ela pode ter outras manifestações também. Quais? Várias, porque como toda doença reumatológica é uma doença sistêmica, então pode acometer as articulações, a pele, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, como são as neuropatias, né? E assim, tem muitas manifestações, mas essas são as principais. As principais. Né? E reverte isso? Vamos supor, com medicação volta ao normal? Depende, né? Assim, depende, né? Depende do grau de acometimento. Então, porque assim, as doenças autoimunes, como qualquer outra doença, ela pode se manifestar em diversos graus. Então, a depender da agressividade da doença e da resposta ao tratamento, isso pode ser revertido ou isso pode ter o controle. Depende de cada organismo, principalmente, né? Entendi. Ó, vamos lá. Uma pergunta que veio da caixa box aí da internet. Fibromialgia é doença autoimune? Eu acho que cabe para as duas, né? Você também recebe muita fibromialgia, né? Vai, Dani. A tratamento e... Não, então, a fibromialgia é mais uma doença também que percorre muitos especialistas, né? Eu acho que principalmente os ortopedistas começam recebendo a fibromialgia. São pessoas que têm muitas dores, vários pontos dolorosos pelo corpo. Vem junto as dormências, as parestesias, né? Fraqueza, fadiga, cansaço, às vezes atrapalha o sono, insônia. E junto, geralmente, tem um quadro aí ansioso, depressivo associado, né? Que a gente sempre comenta aqui que dor, fadiga, cansaço vai prejudicar o estado mental. Vai levar um quadro ansioso, depressivo. Um quadro ansioso, depressivo vai perpetuar todos esses sintomas. Então, vira um ciclo vicioso. A gente fala que a fibromialgia fica nesse ciclo de dor, depressão. E aí, o diagnóstico não tem um exame específico. A gente faz, muitas vezes, o diagnóstico por um descarte, né? Faz exames reumatológicos, exames ortopédicos, neurológicos, a pesquisa de neuropatia, pesquisas de doenças reumatológicas, e não temos nenhum exame específico, nenhum exame positivo, geralmente. E aí nós vamos ter que abordar esse tratamento, o tratamento da dor crônica. Descarta as doenças específicas, vamos tratar a dor crônica e muitas vezes vai precisar entrar a estabilização do lado emocional, né? Que a gente fala, são as terapias, atividade física, medicamentos que envolvem o tratamento de ansiedade, depressão. Tudo isso, né? Uma coisa que eu acho que é bem comum também na população, que a gente não poderia deixar de falar, é do lúpus e da artrite, né? Artrite reumatoide, né? O que é o lúpus? Aí sim é uma doença autoimune. Autoimune, diferente, né? Da fibromialgia. Que não é. O lúpus é uma doença sistêmica que acomete, né, o organismo inteiro.
também é uma doença autoimune, uma doença mais comum, muito mais comum em mulheres. Então, mulheres que estão na fase reprodutiva, entre 15, mais ou menos, e até menopausa, né, perimenopausa, justamente porque um dos fatores de predisposição, de gatilho, é a presença do estrogênio, que é o hormônio feminino, que está presente principalmente nessa fase, né, reprodutiva. Então, pode se manifestar... Existem vários tipos de lúpus, na verdade. Existe o lúpus que ele é restrito à pele, então vai dar somente lesão na pele, não vai dar dor articular, não vai dar alteração de exame de sangue. Então, muitas vezes é feita uma biópsia, né? E aí um estudo daquele tecido que foi retirado para fazer o diagnóstico. Isso é o lúpus de pele, que a gente chama, né? Existe o lúpus discoide também, que muitas vezes ele é restrito à pele, que é um dos tipos, que aí ele pode deixar algumas cicatrizes, inclusive na cabeça, que não é alopecia areata, mas pode ser parecido, um diagnóstico diferencial. E existe o lúpus sistêmico, que é aquele que, além das lesões da pele, pode evoluir com dor articular, muito comumente, e acometer os órgãos nobres. Então, assim, o rim, por exemplo, que é uma das grandes preocupações, é a alteração renal, a nefrite lúpica, que a gente chama, que aí precisa de um tratamento rápido e agressivo para que a pessoa não perca esse rim, né? Pode atingir cérebro, com Guillain-Barré, mielites, neuropatias, né? AVCs, tromboses, problemas cardíacos também. Aliás, as doenças autoimunes, pelo menos na reumatologia, a maior mortalidade é de doença cardiovascular. Isso mesmo. E existe o tratamento, não existe a cura, como todas as doenças autoimunes, mas existe tratamento para controle, para que essa doença, a gente tente que ela não faça, como a Dani falou, não faça o flare, que é a piora da doença. Então, a gente tenta controlar a maior parte possível, porque quando ela é leve, tá tudo bem, mas quando ela é grave, ela pode atingir órgãos nobres e ser irreversível. Na neurologia, você vê muito lúpus? Sim, lúpus assim, associado a sintomas neurológicos. Então, jovens com quadro de convulsão, nunca foram epilépticos, nunca convulsionaram na infância e abre um quadro de convulsão sem outras causas. Isso aí começa a juntar, igual a gente falou, né, as peças do quebra-cabeça e às vezes pode ser um quadro de lúpus abrindo com uma convulsão. Outra coisa com mononeuropatia múltipla, a gente fala, né? Nervos acometidos de forma... Vários nervos do corpo acometidos de forma assim, isolada cada nervo, né? E a gente faz exame de eletroneuro e a gente vê a atividade de doença. Uma coisa importante que a gente tem que falar nessas doenças autoimunes é a nossa busca por atividade de doença. Essa doença, às vezes, ela fica por um tempo estabilizada, muitas vezes a pessoa nem diagnóstico tem direito, e a gente vai buscar atividade de doença. Nessas atividades, nesse flare, né, nesse surto, é onde clareia um pouco mais o diagnóstico para a gente, e o tratamento da atividade, ela muda um pouco, muitas vezes muda. Então, na neurologia, às vezes indica uma atividade de doença, um lúpus com uma atividade de doença, está convulsionando, está com uma neuropatia em atividade. E aí começa toda a pesquisa do lúpus. Ou já tem lúpus, né? Tem lúpus. E é uma fase de atividade de doença. Ou o diagnóstico é do reumatologista e vai para o neuro, ou do neuro suspeita e vem para o reumatologista. Ou às vezes ele tem duas coisas. Por acaso também teve uma manifestação neurológica que não necessariamente é do lúpus, né? Então não é fácil. Interessante. Bem, o meu relato que eu estava doido para contar. Eu tenho uma doença que chama espondiloartropatia axial. O nome certo é esse? Isso aí. É um problema do quadril, uma inflamação do quadril, né? Que eu sentia muitas dores e eu tive o primeiro episódio quando eu tinha 17 anos. Eu jogava futebol, tomei uma pancada e aí eu fiquei com essa dor. Só que na época não foi diagnosticado e eu vim sentindo dor no quadril, em várias partes do corpo, na verdade, e eu achava que era excesso de trabalho. Até que num dia, no plantão, olha que interessante, no plantão eu dividia quarto com a Thaís Colodete, que é reumatologista. E eu tinha uma posição de botar a mão no quadril para aliviar a dor. Ela olhou aquilo e falou, opa, vamos lá no meu consultório que tem alguma coisa acontecendo de errado. Nós fizemos exame de tudo até que a gente chegou no diagnóstico. E aí tem a questão do rastreio, né? O meu rastreio foi todo negativo, não deu nada positivo, o diagnóstico foi clínico. Comecei a tratar tem 2, 3 meses, algo assim, 4 meses. E mudou por completo. As dores que era só no quadril, eu sentia dor o tempo todo, chego fadigado às vezes, e acabou que agora eu estou com uma medicação que resolveu
grande parte do meu problema. Entendeu? Falta a sua parte, né? Falta a minha parte, exatamente. Falta a minha parte. E que é a questão da mudança do estilo de vida que eu ainda não consegui fazer do jeito que eu gostaria. Sobre essa sorologia, né? É importante, é fundamental ou não? Acabou que eu já dei até uma adiantada aqui na questão. Então, assim, depende muito do caso. Assim, o seu caso, olha o gatilho aí, você teve um trauma quando tinha 17 anos. Provavelmente é isso, você já tinha predisposição e aí esse trauma pode ter sido gatilho para você desenvolver a doença, né? Uma espondiloartrite, que eu não sei exatamente qual é a sua, mas é uma inflamação na região da bacia, na sacroiliaca, né? Que eu acho que teve alteração de exame de imagem, na ressonância, porém os seus exames de sangue são normais. Exatamente. É comum acontecer isso? É. Então, assim, dependendo do tipo de doença, até existe algum exame específico, mas na maior parte delas não existe exame específico. No seu caso, deve ter sido dosado o HLA-B27, que está presente na maior parte das pessoas que têm espondilite anquilosante, que eu não sei se é o seu caso. Cerca de 80%, 90% das pessoas têm. Mas se você tiver, por exemplo, uma espondiloartrite associada à psoríase, que o seu pai tem. Que é a minha história familiar. Que é a sua história familiar. A importância de pontuar isso aí, porque aí é o quebra-cabeça, né? A gente vai juntando as pecinhas, já que o seu exame de sangue veio negativo. Então, nem sempre, quando o exame de sangue vem negativo, a pessoa não tem a doença. Não é definidor. Não, né? é definidor. Quando a gente vem aqueles... Tanto de exame FAM, antinúcleo, não quer dizer que aquilo negativo está... Não quer dizer. E nem quer dizer que isso também é um exame de rastreio para todo mundo, porque agora tem sido muito comum, né? Eu vou pedir FAM como um exame de rastreio, como um hemograma, uma glicemia, né? Que é pedido como um check-up. Agora é feito o FAM também, que não deve ser feito, nenhum desses exames para pesquisa de doença autoimune deve ser feito como um exame de rastreio para a população em geral. Não deve ser feito, só deve ser feito em caso de dúvida. De dúvida, se tiver algum sinal ou sintoma de que seja realmente uma doença autoimune. Por quê? Da mesma maneira que o seu exame veio negativo e você tem doença autoimune, às vezes vem um exame positivo, que pode ser a predisposição genética, mas a pessoa não tem a doença. Pode ser que ela conviva com aquilo ali e não aconteça nada, né? Por exemplo, o FAM, que é muito feito hoje em dia, é um exame básico, vamos dizer assim, de rastreio dentro das doenças reumatológicas, principalmente lúpus, o Sjögren, né? E outras doenças. Ele pode estar presente na população em geral, que não tenha nenhum tipo de doença, principalmente nos idosos, né? E principalmente se ele vem um valor muito baixo e alguns tipos de características também que a gente olha no resultado do exame. Então, não quer dizer que é positivo e a pessoa tem a doença também. Depende de outras coisas. Outras coisas. O que a gente sempre fala aqui na medicina é o seguinte: a conversa com o médico, a história, o exame físico, esse que é o diferencial, né? E a gente não. A população, ela acredita muito valor ao exame. Né? Então, ela quer o exame para falar e geralmente não é. É o que aconteceu comigo, né? A história clínica, né, e as características que às vezes são inespecíficas, como nós estamos falando, né, no programa, ela é muito mais importante muitas vezes. Então, por exemplo, entrando numa outra doença autoimune, onde que recentemente eu tive um caso, era um paciente que entrou com um quadro de fraqueza, parecendo um AVC, só que era jovem. E aí a imagem não era de AVC, era uma imagem inflamatória. A gente sabe que essas doenças autoimunes, algumas, né, vão cursar aí com um processo inflamatório inespecífico, só que aí você vai começar a juntar características que esse paciente tem ao longo da vida. E aí a gente vê episódios de úlceras na boca, úlceras genitais, tratado algumas vezes como infecções genitais, e na verdade eram úlceras parecendo aftas, mas umas aftas maiores. E aí fez um quadro de tronco, né? Tronco cerebral, parecendo um AVC de tronco. E aí os autoanticorpos quase todos, todos negativos, alguns vinham tocados, a gente tentava achar uma doença. E provavelmente está caminhando esse diagnóstico, mas deve ser um quadro de BC, doença de BC. Isso aí. Que foi uma pergunta da Mariana Moreno, lá de São Paulo. BC em mulheres. Acabou que você deu uma... Nesse caso, é um rapaz, é um homem, né, jovem, que também pode acontecer. São úlceras que ele tinha já, convivia com elas e abriu um quadro de sistema nervoso central.
onde foi inicialmente pensado como um AVC, mas a imagem de tronco sugere uma imagem de inflamação, um quadro inflamatório. E todos os anticorpos negativos, mas aí está caminhando, né? Aí nós temos que tratar como uma doença autoimune, não como uma doença infecciosa, não como uma doença isquêmica, né? E esse ponto é importante. Quando você suspeita de uma doença autoimune, mais para frente nós vamos conversar sobre o tratamento muda. Então, às vezes, na suspeita clínica, com todos os autoanticorpos negativos, afastado infecção, afastado doença vascular, nós vamos ter que entrar no tratamento de doença autoimune. E como avançou o tratamento, né? Antigamente, eu acho que a gente só tinha corticoide e anti-inflamatório, basicamente, né? E o benzetacil, que era usado para quase tudo, né? Isso, para quase tudo. Agora você tem os imunobiológicos. Eu mesmo tomo uma vacina uma vez por mês agora e estou bem estável, né? A medicina evolui muito, né? Vamos lá. E vamos para as perguntas também, né? Já que a gente está quase terminando o segundo bloco. Vanderlei Agna, que ele é do Baixo Quartel, ele perguntou se a febre reumática na infância pode trazer problemas no futuro de doenças reumatológicas. Pode haver alguma consequência se ele tiver febre reumática na infância? Primeira coisa que a febre reumática, só para elucidar, ela não é uma doença autoimune, tá? Ela é uma doença infecciosa. Então, apesar de que a pessoa que manifesta, que tem essa doença, ela precisa também ter predisposição, né? Para ter todas aquelas alterações. Então, normalmente é uma criança ou até adolescência, não é impossível ter no adulto, mas é muito menos comum, que tem a infecção de garganta, tem a febre, às vezes tem algumas lesões, alguns nódulos na pele, e eles têm dor articular, principalmente em membro inferior, pode ter artrite mesmo, com inflamação, né? E limitação até dos movimentos. Normalmente, e febre, né? Normalmente o quadro inicial é esse. A parte articular, então, sobre a parte reumatológica, não há consequências graves. Essa artrite, essa dor articular, ela vai se resolver em até 30 dias. Então, a pessoa que chega e fala, eu tenho uma dor no joelho, em qualquer parte do corpo, porque eu tive febre reumática da infância. Isso é um mito, isso não existe, porque a febre reumática não deixa sequela nas articulações. O que ela pode deixar de sequela no futuro são os problemas das válvulas cardíacas. Isso aí. Que, se eu não estou falando besteira, são as causas mais comuns de valvulopatia no Brasil, são as causas reumáticas e as doenças neurológicas, né? Na verdade, a doença neurológica, que é a Coreia, né? Síndrome de São Vito, né? Isso, Coreia de Sydenham. Esses dias eu estava no pronto-socorro e eu vi, a colega falou, meu Deus, o que é isso? E o paciente foi por outro motivo, e ele estava tendo uma crise de coreia, né? Que são aqueles, a Dani pode explicar melhor, aqueles movimentos involuntários com a mão. Então, isso sim pode deixar sequela neurológica e cardíaca, mas de reumatológica, não. De dor articular, não. E os pais, às vezes, não entendem isso e tratam como se o filho tivesse fazendo pirraça, né, e etc. Mas são movimentos, quem assiste, quem tiver oportunidade no YouTube aí e ver o que é essa Coreia, é muito interessante. Bem, e a consequência é mais para mim, né? Aí sobra para você. Acaba que a febre reumática é a grande maioria dos pacientes que fazem as trocas valvares, as plastias, né? Problema nas válvulas do coração. Bem, vamos lá. Terminamos mais um bloco do Bate-Papo das 6, esse é o segundo bloco. Estamos na presença da doutora Juliana Fiorotti, que é reumatologista, e da doutora Daniele Campostrini, que é neurologista. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre doenças autoimunes. Muito bem, estamos de volta com o Bate-Papo das 6. Hoje o tema é doenças autoimunes, tá? Na presença da doutora Juliana Fiorotti, que é reumatologista, e da doutora Daniela Campostrini, que é neurologista. No último bloco, nós abordamos vários temas. Agora, nós vamos responder mais uma pergunta que veio das redes sociais, que é o Juliano, que ele é neuropsicanalista. A Alcilene também fez essa pergunta, que é o fator emocional, ele pode influenciar no surgimento das doenças autoimunes? O fator emocional ele vai funcionar como um gatilho, como nós já conversamos aqui, né? São vários gatilhos que vão, às vezes pode fazer a doença se manifestar, ou às vezes a pessoa tem a doença, mas faz com que essa doença
piore, né? A gente fala que entra num surto ou num flare dessa doença. Então, é muito comum pacientes com algumas doenças autoimunes necessitar desse tratamento, por ser também uma doença crônica, uma doença que não tem cura, uma doença que requer medicamentos que muitas vezes são injetáveis, né? Em alguns casos injetáveis. Então, também não é fácil você tomar uma medicação assim. Requer todo um quadro emocional, né? Todo um quadro de estabilização emocional, para que também não prejudique e não aumente esses surtos. Então, o tratamento com terapias, com atividade física, às vezes com a necessidade de medicamentos ansiolíticos, é fundamental, sim, para o controle da doença. O gatilho, então, é para iniciar. O flare, ele é a descompensação durante a doença. Seria isso? Isso é o correto, né? Sim. Tá, outra coisa. Vamos entrar agora na polêmica da semana, né? Tudo discutiu aí, eu acho que o mundo todo discutiu aí a questão do Will Smith, né? Que acabou que deu uma bofetada no Chris Rock, porque ele ofendeu a sua esposa, que tinha uma doença, que é uma doença autoimune, né? Que é a alopécia. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre isso, doutora Juliana? O que é a alopécia? A alopécia é uma doença que dá queda de cabelos ou de pelos. Pronto. A alopécia areata, que é o problema que ela tem, que a esposa... É diferente. Aí é considerado, sim, uma doença autoimune, uma doença que tem uma prevalência semelhante em homens e mulheres, né? Numa faixa etária entre 20 e 50 anos, que normalmente é uma queda, cai de repente, cai como se fosse tufos de cabelos. Pode ser tanto na cabeça, que é o caso dela, não sei se o restante dos pelos ela tem, ou em qualquer região que tenha pelo no corpo. Tem gente, inclusive, que não tem pelo no corpo nenhum, nem da cabeça aos pés, né? E aí, normalmente, forma lesões redondinhas, né? E aí fica aqueles buracos, e podem ser vários, ou pode ser a universal também, né? Que acaba caindo tudo, que é esse caso. É uma doença dermatológica, né? Quem trata é o dermatologista, então eu estou dando aqui só um pitaco. Mas também ela pode estar associada a outras doenças autoimunes, né? Doenças neurológicas, que a Dani já falou, doenças tiroidite de Hashimoto, que é o hipotiroidismo, né? Autoimune. Lúpus também, que é diferente da alopécia do lúpus, porque o lúpus também pode dar alopécia, mas não é alopécia areata. Acho que deu para entender, né? Podem vir juntas. Sim. Porém, a alopécia do lúpus, ela é diferente. É uma alopécia mais difusa, como se deixasse o cabelo mais ralinho, né? Porque tem várias causas a alopécia do lúpus, até o tratamento medicamentoso. Algumas medicações podem levar à alopécia também. E depende, se tiver lesão, por exemplo, discoide, daquele lúpus de pele na cabeça, pode sim deixar como se fosse uma alopécia areata. Lesões redondinhas. Porém, é diferente porque ela tem um fundo, quando ela está em atividade, a doença está em atividade, ela fica mais vermelhinha, ela tem sensibilidade e irritabilidade naquela região. Diferente da alopécia areata, que ela vai evoluir com o fundo da pele normal, não tem lesão característica, né? Então, é uma doença autoimune que pode vir junto com outras também. E tem tratamento, mas nem todos os casos respondem, né? Como foi aquilo que a gente falou, que acho que talvez seja o caso dela, né? As doenças autoimunes, assim, para a gente fechar em geral, elas, na maioria das vezes, eu acho que não tem cura, né? O controle é o grande questão do tratamento. E você acha que tem muito abandono do tratamento por conta de não ter cura? A pessoa, ela vai e... Tem, porque a pessoa se cansa, né? Então, depende do tipo de tratamento, depende da facilidade que a pessoa tem de acesso à saúde, ao retorno ao médico, à realização de exames, ao uso da medicação, se ela entende aquilo como uma doença que ela deve permanecer o tratamento ou não, se ela não tem entendimento daquilo, porque existe isso também. Às vezes a pessoa abandona porque acha que está tudo bem. Né? E tem doenças que são leves e realmente está tudo bem se ela abandonar. Mas existem doenças mais graves que não está tudo bem. Se ela abandonar, isso pode ser letal. Né? O lúpus, né? O lúpus, por exemplo, tem suas diversas formas. Se ele evoluir de forma grave, ele pode pode ser fatal. Então, essa é uma mensagem interessante para as mulheres, né? Para as doenças autoimunes. Tem que acompanhar, tem que ir no médico,
acompanhamento médico é o mais importante de tudo. É comum as mulheres perguntarem sobre gestação, né? Tem uma doença autoimune e aí eu posso engravidar? Lógico que isso é muito dependendo de qual doença, qual o momento que essa doença se encontra, né? Então, a gente sempre fala, assim, que é possível essa gravidez, né? Dependendo da doença autoimune, e só que tem que esperar o momento certo dessa doença. Tratar, estabilizar essa doença, uma fase que a doença não está ativa, porque o tratamento, ele muitas vezes, né, pelo menos nas neurológicas, a gente tem que interromper o tratamento, da esclerose múltipla, todas as doenças autoimunes, a miastenia, a gente tem que suspender o tratamento para a pessoa engravidar. A gravidez, ela é tida como protetora para a maioria das doenças autoimunes. Que ótimo, né? Então, na gravidez, muitas vezes elas ficam estáveis, então a gente deixa engravidar. No período de amamentação, algumas já começam a abrir os surtos da doença, as pioras da doença, e a gente precisa voltar com a medicação. Então, sempre essa pergunta surge: tenho doença autoimune, posso engravidar? Vai depender da doença e vai depender do estágio que essa doença se encontra. Mas é possível sim, acompanhando, tratando, a doença estabilizou, às vezes é possível sim. Tem que estar sempre com o médico. Doença autoimune tem que casar com o médico, né? O médico, o reumatologista, né? Isso aí. Bem, tem mais alguma pergunta? Assim, homens também têm doença autoimune? Eu sou um exemplo disso, né? Mas... Você é um exemplo. Dentro da reumatologia, você está no grupo do exemplo, né? Do grande exemplo das doenças que são mais prevalentes em homens, né? Que são as espondiloartrites. Acho que basicamente só BC, que é muito parecido também, né? Que é muito parecido em homem e mulher, mas realmente a espondilite anquilosante, que é o exemplo principal que a gente tem, é muito mais prevalente em homem, jovens. E na neurologia, a miastenia, né? A miastenia graves, ela tem uma porcentagem maior no homem até mais idoso. Então, foge um pouco do padrão das doenças autoimunes, né? E a miastenia perde completamente o movimento, né? A miastenia... Eu lembro da minha época de interno, que eu tive um caso e, assim, era muito impactante, porque o médico fazia o remédio e ele voltava a mexer. Né? Não, a miastenia, a grande característica que a gente, como neurologista, é até estranho, porque a gente fica observando as pessoas o tempo inteiro, né? E tentando, sem a pessoa saber, procurar uma doença à pessoa. Aquelas pitose palpebral, pitose é quando a pálpebra cai. E é uma pitose flutuante. Então, a pessoa está conversando com você com o olho aberto, né? Aí está lendo, está usando muito essa pálpebra e, de repente, vai fechando. Às vezes, a pessoa está com a pálpebra mais fechada até porque fez algum procedimento estético e fez errado, deu errado e caiu a pálpebra. Mas a gente fica de olho nessa pálpebra caída, nessa visão dupla e naquela fraqueza. Aquela fraqueza quando você usa o músculo bastante. Eu vou fazer um exercício e, no final, eu estou muito fadigada. Então, a miastenia é uma doença autoimune, tem em mulheres jovens, mas principalmente em mais adultos, né, mais idosos, caracterizada por essa fadiga após o esforço físico, queda da pálpebra, visão dupla. Interessante. Foge das mulheres jovens só, né? Você achou alguma coisa em mim aqui? Não. É isso aí. Ó, chegamos ao final de mais um Bate-Papo das 6. O tempo está apertado, nós temos 3 minutos só aqui. Eu aprendi muito, aprendi sobre a minha doença, né? E como a gente deve acompanhar. Muito obrigado aí, doutora Daniela Campostrini. Minutos aí finais para... Fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, né? Sempre é bom estar aqui, dividir com a Juliana, que é reumatologista. A neurologia e a reumatologia, elas estão sempre ligadas, sempre juntas. É problema de nervo, é problema muscular, é uma doença é uma doença sistêmica. Então, nós estamos sempre... Vasculite, que nós não falamos aqui, né? Verdade. As vasculites que vêm com um quadro de fraqueza, mancha na pele, e a gente precisa ver da ajuda do reumatologista. Então, é sempre bom estar aqui. Isso. Obrigada. Obrigado pela presença, sempre ajudando muita gente em todos os ambientes, né? Lá no hospital, no ambulatório, tudo isso. E doutora Juliana Fiorotti, prazer recebê-la também. Considerações finais. Eu acho que a mensagem final é que a população fique atenta, né, a esses sinais e sintomas que a gente conversou aqui durante o programa. Não é para assustar, porque às vezes são sintomas que, nossa, eu tenho, né, e a pessoa começa a reparar demais. E principalmente quem tem história familiar.
de alguma doença autoimune. Então, se tiver algum sintoma, procurar mais rapidamente o médico, porque tem tratamento e muda completamente a qualidade de vida, você sabe disso. Muito. E lembrar também que alimentação e atividade física hoje fazem parte do tratamento de tudo, né? Inclusive das doenças autoimunes. Então é isso. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Ótimo. Sigam as doutoras aí nas redes sociais. A doutora Juliana tem Instagram, a doutora Daniela também. Tire suas dúvidas por lá. E é isso aí. Chegamos ao final de mais um Bate-Papo das 6. Semana que vem, próxima quarta-feira, mais saúde para vocês. Um grande abraço e até a próxima.